seguinte, o que eu queria falar com vocês hoje é um pouco diferente do que eu normalmente trago. Normalmente eu trago uma questão prática, objetiva e que faz assim uma resolução de problemas normalmente. Então, por exemplo, outro dia eu fiz a live, já faz um tempo, no mês passado eu fiz a live sobre 3 modos de aumentar a produção do leite materno. Outro dia a gente fez sobre a confusão de bicos. Então são questões mais práticas que você já põe em prática no mesmo dia. Porém hoje, uma dúvida de uma mãe me chamou muita atenção e eu sei que isso acontece frequentemente com muitas mães. E eu acho importante abrir esse espaço de reflexão a respeito disso. Muito bem, a história da mãe no grupo era a seguinte. Tive a minha bebê, passei na consulta de 15 dias com o pediatra. Minha bebê ganhou peso, estava se desenvolvendo bem, está mamando só leite materno, né? Ele pesou, avaliou, deu parabéns para mim, estava tudo muito bem na avaliação, né? No olhar clínico do pediatra. Ótima, mãe, toda aliviada. O que acontece no fim da consulta, a hora que o médico dá as orientações para essa mãezinha? A mãe, né? Imagina a primeira consulta com o pediatra, bebezinho recém-nascido, a gente já tá numa insegurança. Esses 15 dias que a gente não sabe se fez certo, se não fez, o que tá acontecendo, ganhou peso, não ganhou, né? É tudo muito novo, principalmente para as mães de primeira viagem. Então imagina, se coloca agora no lugar dessa mãe, se você já viveu isso, relembre. E aí ela vai nessa consulta e já tá toda feliz que ganhou peso, que tá tudo bem. Mas na hora da orientação, ele recomenda o seguinte: olha, mãe, assim, você tem que dar de mamar, mas você está fazendo errado. Você tem que dar de mamar para sua bebê as 2 mamas e ela tem que esvaziar as 2 mamas. Porque senão não vai dar certo, ela não vai mais ganhar peso. Daqui pra frente a história é diferente, ela não vai ganhar peso. Ok. A mãezinha sai com essa recomendação. Nessa hora eu falo mãezinha mesmo, porque naquele momento ela tava uma super mãe e ela de repente é reduzida a uma mãezinha que sai lá com o papelzinho com o seu bebezinho debaixo do braço. Pensando, ai meu Deus. Pois bem, qual era a queixa dela para as mães do grupo, né? Para o grupo de apoio. É o seguinte, gente, a minha bebê, ela não consegue mamar as 2 mamas. E eu tô começando a ficar desesperada, eu acho que ela não vai ganhar peso, eu estou nervosa. Eu forço ela a pegar outra mama, mas ela não mama. Então agora eu dou só um pouquinho de uma e passo para outra e depois eu tento de novo naquela, porque ele disse que tem que mamar as 2, senão o leite acaba e ela não vai mamar o suficiente para ganhar peso. Esse foi o sofrimento que ela acabou trazendo. E ela ainda acrescenta que a insegurança dela agora tá tão grande que ela já está pensando, né? Ela já questiona que fórmula usar, caso a bebê não ganhe peso. E aí eu quero que vocês parem um pouquinho e avaliem a situação comigo, porque isso acontece frequentemente. E se não é com o pediatra orientando, é com uma amiga, é com alguém da família, é a enfermeira do posto, é um outro profissional de saúde, somos nós mesmos que buscamos alguma coisa na internet e vemos e começamos a nos avaliar, né, que a gente está fazendo algo diferente daquilo que está sendo falado. E nesta hora, a gente vai fazer o que essa mãe fez, se desesperar. Mas vamos parar e observar. Um bebê normalmente quando volta para a primeira consulta em torno de 10, 15 dias com o pediatra, né, de nascido,
É até esperado, gente, que o bebê não tenha ganhado peso. Vocês sabiam disso? É esperado que o bebê não ganhe peso. Por quê? Na verdade, não ganha e até ele perde peso. Porque aonde está o bebê dentro da nossa barriga? Ele está mergulhado em água, né? No líquido amniótico, mas é uma água, digamos assim. E o que acontece? Quando ele sai do útero e vem para esse nosso mundo, que não é um mundo submarino, não é aquático, aquela água dentro dele, ela se perde, né? Ela evapora, ela é pelo suor, pela urina, tá? Então ela é eliminada do corpo. O que vai acontecer? A água pesa. Então é esperado que nos dias decorrentes do parto, o seu bebê, até na alta hospitalar, isso é muito comum, e às vezes na alta hospitalar é falado, explicado isso para a mãe, mas não na consulta do pediatra. São poucos os pediatras que reforçam isso com a mãe. E na hora da alta é muita adrenalina, é muita emoção, é muita coisa na cabeça dessa mãe e muitas vezes essa informação passa desapercebida. É comum o bebê ter alta com um peso menor do que o de nascimento. Então vamos dizer, ele nasceu com 3.500 e ele tem alta com 3.300, com 3.400, com 3.300 e alguma coisa. Entende? Ele perdeu. Nossa, mas ele não tinha que ganhar, ele tá mamando, tá lá. Não, ele vai perder esta água pesa. E outra, gente, por mais que o colostro seja maravilhoso e tudo que seu bebê precisa naquela hora, há uma adaptação pós-parto. Seu bebê não vai, né? Alguns sim, mas a maioria não vai super mamar. O leite não desce naqueles primeiros dias. É o colostro sim, que é forte, tem o valor calórico que o neném precisa, mas este peso, este valor calórico não é o suficiente para compensar a perda de água dele. Então o bebê, ele vai ter um peso menor. E isso ainda é considerado até o 10º dia, tem pediatra que considera até o 15º, tá? Então 10% de perda de peso comparando com o nascimento é totalmente esperado, normal, aceito e tudo bem, tá show de bola, não é culpa da amamentação. E neste caso dessa mãe que eu contei, essa história, é pior ainda, porque a bebê tinha ganho peso nesse período. Ou seja, isso é o que mais mostra que estava tudo bem, porque ela perdeu o peso e continuou ganhando, né? Ganhou a mais até, provavelmente pelo relato da mãe, do que o peso de nascimento, então tava show. Ela ganhou o Oscar, tava ótimo. Mas o pediatra vai lá e fala o quê? Ela tem que mamar as 2 mamas. E pronto, tira o chão dessa mãe. Confiem em vocês. Este é o recado de hoje. Não tem prova maior do que o seu bebê. Então, não importa, eu tô dando este exemplo, né, da questão de tem que mamar os 2 peitos, mas tem mãe que acha que é só um, né, e na outra mamada é o outro, e o bebê dela quer os 2, e aí ela acha que então o leite não sustenta justamente porque ele quer 2. A grande referência pra gente é o seu bebê estar fazendo xixi e cocô com frequência, tá? O bebê não faz xixi uma vez só, nem cocô uma vez só no dia, tá? Então ele vai normalmente, não é normalmente, é assim, geralmente, porque não é o normal e o anormal, é o que é mais comum, é o seu bebê fazer o cocô após cada mamada e um cocô mais líquido e fazer vários xixis no dia. O terceiro ponto é ele ganhar peso, tá? Até em alguns momentos, se a amamentação ainda não tá legal, a mãe tá com fissura, por exemplo, ou teve uma mastite, ou a pega às vezes não tá legal,
Nessas situações a gente até considera que o bebê não vai ganhar peso, tá? Precisa de uma observação, de um profissional te ajudando, mas tudo bem, se isso acontecer, não tem problema, tá? Não é essa a razão que vai fazer a gente entrar com a fórmula infantil, a gente primeiro corrige esses probleminhas. Então, o que acontece? Se vocês não acreditam, né, em vocês e no que tá acontecendo com o bebê, a gente erra, tá? E a gente dá muito valor. De novo, eu amo os pediatras. Eles são sim a referência no cuidado na clínica do seu bebê. Você precisa de um pediatra e precisa ir todo mês no pediatra, tá? Mas às vezes a gente dá tanto valor para aquela recomendação que esquece de analisar o que aconteceu. Você, ouvindo essa história, vamos dizer, né, que essa história, tudo isso aí é desse jeitinho mesmo que aconteceu, você mesmo é capaz de dizer, mas por que o bebê precisa mamar 2 mamas se uma só já estava bastando? Vamos lembrar que este bebê tem 15 dias. É raro o bebê de 15 dias, de 1 mês, que dá conta de mamar as 2 mamas a ponto de esvaziar. Sabe por quê? Porque no primeiro mês a gente jorra leite. A gente produz mais leite do que o bebê precisa. A natureza é muito sábia, o nosso corpo vai fazer mais. Aí quando ele entende o bebê, né? Quando o bebê tá com 1 mês, ele já tá mais forte, ele mama mais e começa o nosso corpo a ir regulando a produção, a quantidade, o quanto que ele mama, a saciedade, o tempo, tudo isso começa a se ajeitar depois do primeiro mês. Então, no primeiro mês é tudo meio café com leite. O seu bebê, normalmente, ele não vai dar conta de mamar toda aquela produção de leite nos 15 dias depois que o leite desce, porque desce em quantidade maior do que ele precisa. Agora, o bebê tá fazendo xixi, tá fazendo cocô e tá ganhando peso, por que infernizar essa mãe de que ela precisa dar as 2 mamas? Talvez chegue uma hora, com 1 mês e meio, 2, ou até esse bebezinho mesmo com 20 dias, que dá o estralo, ele tá mais alerta, ele tá mais forte, ele tá pegando melhor a mama, e ele consegue mamar os 2, mas é a fome dele. Os bebês, eles não têm reloginho, gente. Não são máquinas. Talvez de manhã mamem mais, à noite mamem menos. Tá? E isso vocês vão aprendendo. É claro que a insegurança de uma mãe no pós-parto, né, 10, 15 dias depois do parto, com aquele bebê, primeiro filho, é realmente complicado. E é isso que eu quero falar para vocês. Acreditem em vocês. E não mudem algo que está dando certo sem pensar, avaliem. Não é porque a mãe falou, porque a sogra falou, porque a irmã que teve 15 filhos falou. Porque o que funciona para um talvez não funcione para o outro. Acredite no que você está fazendo e no seu bebê. Olhe para o seu bebê. Então, o que essa mãe tinha que ter falado para esse pediatra? Mas é necessário agora que ela mame as 2 mamas? Porque talvez o que ele tenha querido dizer é que daqui pra frente, é mais pra frente. Isso ela não captou, né? O que a gente pensa é diferente do que a gente fala. E o que a gente fala é diferente do que o outro escuta. E o que o outro escuta é diferente do que o outro entende. Olha quantos erros na comunicação a gente tá sempre... tá sempre ali na nossa mão, né? Vão ocorrer esses erros. Então, é importante que você, antes de decidir, principalmente por dar a fórmula, você avalie. Ficou na dúvida? Liga de novo para o pediatra, para a pessoa, liga para outra, procura uma ajuda, tá? Essa mãe buscou o grupo de apoio, né? Foi orientada, várias mães falaram outras questões, né? Então, outros pontos de vista. Mas tem gente que não faz isso, tem gente que não tem rede de apoio e vai mudar o que está dando certo, tá?
15 dias, cada bebê tem o seu ritmo, é até aceitável que eles não ganhem peso e você vai percebendo a evolução. Não entrem com a fórmula infantil, porque aí sim vai dar errado. Tá? Vai dar errado porque vai confundir o bebê, vai diminuir a produção do seu leite. Acreditem, apostem, o corpo foi feito para isso e o bebê também, tá? É essa a diferença, a gente tem que acreditar no nosso poder. Nós não fomos, hoje em dia, né, eu tô falando aqui para o mundo inteiro, mas as grandes capitais, as mulheres não foram feitas mais, treinadas, não foram educadas para amamentar. E de repente vem surgindo essa demanda grande. Né? Na hora que se engravida, na hora do parto, e meu Deus, eu preciso, e agora? Porque isso não é mais natural nosso. Antigamente era, antigamente as mulheres viviam junto com muitas outras mulheres que estavam grávidas e dando à luz e amamentando e criando seus bebês todas juntas. Nós não temos mais isso. Nós estamos buscando virtualmente agora este apoio de outras mães. Né? Mas há muito tempo isso não existia. Agora, com o avanço das redes sociais, isso tem começado a suprir a necessidade das mães. Né? Essa necessidade que antes era suprida pelas 10 irmãs que ela tinha, pelos 50 sobrinhos. Hoje, nós vivemos muito isolados. Então, não é mais natural. Nós temos sim que aprender, nós temos que buscar conhecimento. E vamos confiar em nós, porque pode não ser automático, mas o seu corpo foi feito para isso. A gente tem que confiar na gente. Por melhor que seja o seu pediatra, talvez ele tenha querido falar uma coisa e falou outra, talvez você tenha escutado algo diferente do que ele falou, ou entendido algo diferente do que você escutou. Então, calma. Confiem no leite materno e evitem o uso da fórmula infantil, principalmente no primeiro semestre de vida. Tá? É fundamental para o bom desenvolvimento do seu bebê e protetor para o seu corpo. Tá? Muito bem, meninas. Então era isso que eu queria falar, porque foi uma angústia muito grande dessa mãe por algo que não precisava, né? Essa mãe não precisava ter passado por isso. Ela poderia ter voltado para casa uma super mãe e não uma mãezinha com uma orientação que tirou o chão dela. Ela não sabia como fazer aquilo, nem se aquilo ia dar certo. Né? Na verdade, ela já tinha certeza de que aquilo não ia dar certo. E quando a gente começa algo assim, é quase certeza que não vai dar certo mesmo, né? Porque a gente já vai jogando contra nós mesmos. Então, nós precisamos acreditar naquilo que a gente quer fazer. E o que ela tinha que fazer? Continuar do jeito que ela estava fazendo. Estava dando muito certo. Talvez uma semana depois as coisas mudassem e o bebê quisesse mais. Mas naquela hora, ela estava jogando o jogo certo. Depois, talvez, a coisa mudasse. Muito bem, Guilhermina, Pamela, bem-vindas. Beatriz, já vi que tem algumas perguntinhas. Quem quiser colocar pergunta, por favor, fiquem à vontade. Lindy, Renata, não só perguntas, dúvidas, queridas mães, mas também sugestões para temas nas outras lives, tá bom? Meu Deus, ele está totalmente errado, disse a Maria, vamos lá. A pediatra da minha filha, ela passou para ela tomar suquinho, frutinha e fórmulas. Eu só falei ok, mas eu, mãe de 2, ao contrário, estou dando leite materno e tiro leite e deixo para ela. Perfeito. Né? Essa é uma outra dúvida também, as mães que vão voltar a trabalhar, ou quando saem, né, ou estão estudando, enfim, elas acabam tendo receio, né? Parece que é uma coisa
tão fora da realidade a gente conseguir tirar o leite, ordenhar o leite, como se diz, e deixar para o bebê, mas isso é possível. E mais uma vez é o treino, é treino como para qualquer outra coisa, como foi para amamentação, como foi para... Bom, é treino, gente. Então, se você vai voltar ao trabalho, se você já tem data, não deixe para começar a treinar na semana que você vai voltar para o seu trabalho. Faça isso com antecedência para que você vá se acostumando, né? Porque o leite ele não acaba. Tem uma live que eu já falei sobre tirar o leite, deixar armazenado, enfim. Ele não vai acabar, pelo contrário, ele só vai aumentar. Quanto mais eu estimulo, mais ele aumenta, mais eu produzo, tá? Então, Maria, eu sei que a relação com o pediatra é uma relação difícil, né? Por mais que a gente precise confiar nele, tem pontos que a gente não confia, mas nenhum ser humano, nenhum profissional vai ser perfeito. Então, tem questões sim que às vezes nós não estamos de acordo. E é importante isso, vocês saberem, eu sempre falo isso, é o pró e o contra, né? E tomar uma decisão consciente. Não importa se o pediatra ele pode estar falando a coisa mais certa do mundo. Se para você, a hora que você pôs prós e contras, não bate a conta, a minha bateria acabando. Voltei? Ok. Então, se o custo não bate para você, isso é uma consciência, é uma tomada de decisão consciente. Então, é importante, tanto para um lado quanto para o outro, a gente pensar quem ganha, quem perde. Qual é o risco disso acontecer? Nem sempre a gente vai fazer 100% tudo certo, né? Nem sempre não. Acho que é impossível. Assim como o profissional de saúde, né? Eu, ao longo da minha carreira, já fiz orientações equivocadas. Não tenho medo de dizer, né? Já coloquei os pés pelas mãos, como se diz, né? Porque aquela situação talvez exigisse um pouquinho mais de cuidado. Vamos esperar mais antes de tomar uma decisão, mas às vezes um outro fator acaba a gente... Não, é melhor a gente, né, decidir por esse caminho. E o tempo mostrou que não foi uma decisão assertiva. Então isso sempre vai acontecer. Como mãe, então, muitas vezes já optei por questões de meu Deus, depois de um ano, você fala, meu Deus, não deveria ter feito deste jeito. Mas quando nós analisamos tudo com calma e tomamos uma decisão, né, consciente, provavelmente ela vai ser mais assertiva. E não simplesmente seguir porque é o fulano ou a fulana que tá falando. Né? Sem questionar, sem pensar se aquilo cabe para mim, se cabe para o meu filho, se cabe na minha família, se cabe nos meus ideais. Né? Tudo isso tem a ver. Eu tô falando aqui do peito, mas eu já vi, né, mães que abandonam o leite, a amamentação ao seio materno, simplesmente por ouvir outra pessoa que apontou algo e acreditou naquilo 100%, sem nem julgar o que para ela era realmente importante, né? Isso, então muitas vezes, Maria tá perguntando, né, se tá certo ou errado, a gente tá sempre se perguntando isso, como mãe. Muitas vezes o que eu acompanho, eu trabalhei já com muitos pediatras, e quando a mãe volta a trabalhar, infelizmente aqui no nosso país, são poucas as mães que conseguem manter a amamentação em, não digo nem livre demanda, mas exclusivamente até o 6º mês, porque a licença maternidade é de 4 meses. Tem profissionais autônomos que voltam a trabalhar antes, porque precisam daquele dinheiro, né? E não volta até antes de 4 meses.
poucos são, agora tem o público que sim, dá 6 meses, se a mãe tiver umas férias, consegue juntar até 7, consegue fazer a introdução alimentar do bebê com calma, mas poucas são as empresas privadas que estão optando, porque é facultativo, e poucas são as que optam pelo 6º mês, né, de licença maternidade. A mãe tem que voltar com 4. E frente a essa problemática, porque muitas vezes a mãe não consegue na prática do dia tirar, né, até porque nem é orientada, é tudo isso que eu falei sobre o treino antes, enfim, ela não consegue manter, o pediatra opta em entrar com a alimentação complementar antes do tempo, para não entrar com a fórmula infantil. Tá? Eu não oriento isso. A não ser que seja assim, 15 dias, a gente vê os sinais de prontidão do bebê, é uma avaliação muito particular, muito pessoal, assim, na rotina da mãe e no desenvolvimento do seu bebê. Mas é tão importante que o seu bebê esteja com 6 meses, e os sinais de prontidão para ele começar a comer, que eu prefiro entrar com a fórmula infantil, e a gente escolhe uma fórmula infantil top, que hoje em dia a gente tem algumas no mercado, né, que são mais seguras até pela questão da alergia, e principalmente porque esse bebê muitas vezes ele já passou daquela fase mais arriscada de... Não sei se vocês estão me ouvindo, aí eu vou balançando para ver se eu já tô no ritmo. Um bebê com 5 meses, por exemplo, a chance dele abandonar o aleitamento materno, porque entrou com a fórmula em 1 ou 2 horários ou 3 horários, é muito menor do que um bebê de 1 mês, de 2 meses. 1 mês, 2 meses é quase certo que ele vai abandonar. A maioria, a grande maioria, vai abandonar o peito e ficar com a mamadeira. Agora o bebê que já está num ritmo grande aí de leite materno exclusivo em livre demanda até 4, 5 meses, a gente colocar 2 horários de fórmula infantil não tem tanto risco assim, tá? Então, Maria, eu sou partidária disso, tá? No seu caso, você fez o melhor possível. Tira o leite e oferece nos momentos que você não está, né? Outra pessoa, óbvio, oferece no momento que você não está, e você vai esperar até o 6º para fazer a introdução alimentar do seu bebê. E aí vai ser ele pronto e você pronta, e a introdução alimentar tende a dar certo, tá? Tende a ter muito mais sucesso do que se você tivesse começado antes. Priscila, a minha filha também nasceu com pouco peso, mas eu voltei a trabalhar e no início eu tirava o leite e deixava, mas agora tá com 6 meses e come de tudo. Isso, então, aí vai depender um pouco de como vai caminhando tudo isso, né? Então tem bebês que abandonam o leite materno, tem bebês que ficam com a mamadeira e com o peito numa boa, e aí depois passa a comer e mama só quando a mãe tá junto, né, antes de trabalhar, e na volta, e fica tudo bem. Então isso é o melhor possível, né? Mas não tirei o leite materno, não, essa é a melhor opção. Ai, o que eu fiz aqui? Érica e Luana, sejam bem-vindas. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Priscila, é meio isso mesmo que é o melhor a ser feito, tá? Manter aí o leite materno, mesmo que você entre com a alimentação complementar ou com a fórmula infantil, o leite materno ele tem que ser mantido até pelo menos o 12º mês de vida. Essa é a orientação. Tá? E a partir de então você vai programando o desmame do seu bebê de acordo com que, né, com a evolução aí no 2º ano de vida, mas o 1º ano de vida é fundamental, gente. Quanto mais tempo vocês amamentarem, melhor vai ser a vida do seu bebê, tá? Já existem muitos estudos que mostram quanto mais tempo no 1º e no 2º ano de vida o seu bebê mamou o leite materno,
menor o risco dele desenvolver algumas doenças, como a obesidade, por exemplo. Então, normalmente está muito relacionado. Claro que a obesidade é multifatorial, assim como muitas outras doenças, mas é um protetor grande para o seu bebê, por tudo que envolve o leite materno, como por exemplo a autorregulação, né? Não dá para forçar um bebê a mamar toda a mamadeira, mas não dá para forçar um bebê a mamar o peito. Pensem nisso. Então ele se autorregula, ele tá saciado, ele para de mamar. Isso é fundamental para ele fazer isso depois com a comida, né? Eu paro de comer quando eu tô saciada. Não vou comer só porque o outro quer, não vou comer para fazer o outro feliz. Eu vou comer porque eu estou saciada. Então é isso, gente. Muito bem, ótimo, boas pontuações. Minha filha mais velha vai fazer 15 anos. Ai, que linda! E 13. Os dois tomaram leite materno até o 6º mês, certinho, graças a Deus. Eles são crianças que não adoecem muito, raramente ficam resfriados. Então, ia te perguntar, Maria, entendeu? Show de bola. Gente, se vocês tiverem dúvida, Maiara, bem-vinda. Se vocês tiverem dúvida, direct, message, podem mandar que eu respondo, tá? Então é isso, queridas. Espero que vocês tenham Alice e Dulce, que eu não vi aqui, entraram depois, enquanto eu falava. Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, então, de novo, message no Facebook ou direct aqui no Instagram, ou postem depois em qualquer post meu, que eu sempre estou atenta para ver os comentários e respondo, tá bom? Quinta-feira, às 14h30, tem live novamente. Eu estou querendo, meninas, mudar esse horário da quinta. Esse horário funcionava muito bem para mim, um horário que as meninas estavam na escola, mas agora com essa loucura de pandemia, né? Mas eu acabei conseguindo manter. Mas os horários da noite ou cedo de manhã estão sendo solicitados para mim, principalmente para quem acompanha fora do país, né? Então tem pessoas que me acompanham muito lá na Austrália, na Europa, e acabaram me pedindo porque elas não conseguem participar deste horário. Na Europa ainda assim, mas no Japão, na Austrália não. Então eu estou pensando em rever este horário da live de aleitamento. Então qualquer decisão minha eu posto, vocês fiquem atentas, ok? Por favor, compartilhem com as amigas, deixem aí a avaliação nos comentários, porque quanto mais vocês comentam nos posts, mais eles são distribuídos às novas mães e elas conseguem também obter essa informação que vocês estão tendo e essa grande oportunidade de falar, né, pessoalmente, ter sua dúvida respondida aqui por mim, o que é bem legal. Então é isso, gente. Para quem chegou mais tarde e não sabe direito, eu sou Beth Browning, nutricionista infantil, especialista em alimentação de bebês. Terça-feira às 21h eu falo sobre introdução alimentar, como ter o seu bebê que come bem, que come de tudo e que come com prazer. E de quinta às 14h30, sempre horário de Brasília, porque eu estou aqui em São Paulo, eu falo sobre aleitamento materno. Eu sou nutricionista infantil há mais de 20 anos e já orientei pessoalmente mãe e bebê dentro da cozinha, mais de 2.000 mães. Já fiz a orientação pessoal de 2.000 bebês, dando na boca mesmo, se lambuzando com eles, fora o resto que eu já orientei. Mas é isso, então conhecimento e experiência de todas essas mães que já passaram por mim e me ensinaram muito, assim como todos os meus professores, os melhores nutricionistas e pediatras do nosso país. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com pessoas super gabaritadas que trabalham na Sociedade Brasileira de Pediatria, que trabalham no Hospital São Paulo, que trabalham no HC, no Albert Einstein, todos os lugares que eu trabalhei com as pessoas que
sabem muito e com que eu pude aprender muito, e é isso que eu venho trazer para vocês. Então aproveitem, distribuam, curtam aí, publiquem nos grupos de Facebook que vocês têm, de WhatsApp, grupo da escola das crianças, porque assim mais mães vão poder ter um bebê mais saudável, mais feliz, e aí a gente vai mudando um pouquinho a nossa infância aqui no Brasil. Ah, bom, no mundo, né? Porque a gente chega aí em todo lugar. Então é isso. Queridas, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana que se aproxime, e a gente se vê semana que vem, então, terça-feira às 21h. Tchau, gente!